E aí começamos a falar em Jeremias 33, no versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós estamos diante de um texto do profeta Jeremias. Quem me conhece sabe, eu sou apaixonado por esse profeta, por este livro, por tudo que esse homem vivenciou, por tudo que ele diz. Eu desafio você a escrever, a ler e a conhecer o livro de Jeremias, e não apenas o livro, a vida do profeta Jeremias. E aqui nós encontramos nesse livro o chamado de Jeremias para uma missão relevante, para uma missão importante. Jeremias foi concebido com uma finalidade, a finalidade de desenvolver uma missão que Deus tinha para ser desenvolvido por ele. De repente, Jeremias nasce, é concebido com esta finalidade, mas ele viveu, como qualquer uma outra pessoa, os seus primeiros dias, os seus primeiros meses, os seus primeiros anos. Mas na idade de cerca de 20 a 24 anos, Deus aparece a Jeremias exatamente para conversar, para dialogar, para assinar o contrato com ele, para dar as diretrizes, para apresentar a ele o plano da missão, que ele já tinha, então, nascido e tinha sido gerado com esse propósito. E aí não é a minha mensagem sobre isso, mas aconteceram 3 coisas maravilhosas neste diálogo de oração, de conversa, de relacionamento entre Deus e Jeremias, entre Jeremias e Deus. A primeira coisa que aconteceu é que Jeremias passa a conhecer Deus, o Criador de todas as coisas. Ainda um jovem, 20 e poucos anos. Ele conhece o próprio Deus, o seu caráter, o seu carinho, o seu amor, o seu plano, o seu projeto. E ele depara com o plano e o projeto de Deus, Deus falando para ele de que tinha uma missão para ele. E aí Jeremias tem uma outra visão. É a visão de que aquele plano e aquele projeto era grandioso, era macro. E ele reconhece e admite e tem uma visão das suas próprias limitações. E ele abre o coração com Deus, ele expressa para Deus e ele diz para Deus de que ele é incapaz. Não por questão de idade, não por questão desta natureza, mas mesmo também por uma questão de idade. Não era o fator principal, mas ele acha um projeto macro, ele acha um projeto grande, ele acha algo muito, muito maior do que a sua própria capacidade, a sua maturidade, a sua idade, enfim, ele reconhece todas as suas limitações. Mas Deus continua conversando com ele e Deus diz: olha, você nasceu com essa finalidade. Você nasceu com esse propósito. E ele tem a visão de Deus, ele tem a visão de si mesmo, ele tem a visão das suas limitações e ele tem agora a visão ampla, não apenas da missão, mas da finalidade
pelo qual ele nasceu, e ele então seria o responsável. Ele tinha um condão, ele tinha, de fato, a responsabilidade. Ele seria profeta dessa grande missão. Ele abraçou a missão que Deus deu para ele. Esse é apenas um resumo para a gente introduzir esse texto. Só que esse texto aqui, Deus é um texto que recobra coisas do passado, é um texto que fala do presente e é um texto que projeta o futuro, coisas que estão à frente ainda do tempo de Jeremias, inclusive são coisas, algumas que nunca aconteceram ainda, mas que acontecerão. Fala do renovo do Messias, fala da aliança de Judá e fala da aliança de Israel com o Senhor. Só que o que eu quero chamar a sua atenção, que eu comecei a falar da semana de oração, é que Jeremias entendeu que a sua missão precisava ter um alicerce. E se você observar, todo o ministério profético de Jeremias, no exercício do seu ministério, da sua missão, esteve alicerçado no seu diálogo, no seu relacionamento com Deus. Ele entendeu que o diálogo com Deus deveria nortear sua vida, seu ministério e o exercício do seu chamado para a missão. Nesta noite, eu quero apresentar 3 verdades que esse texto nos apresenta da relevância da oração. Vamos à primeira verdade. Esse texto aqui, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, apresenta a primeira verdade. Ou seja, clamar a Deus é uma expressão de obediência à ordem de Deus. É Deus que está dizendo. Não é Jeremias que está dando conselho para o povo de Israel. Não é Jeremias que está dando conselho para Judá. Não é Jeremias que está dando conselho para nós. Não. Está registrado o que Deus disse a Jeremias. Deus está dizendo a Jeremias e, consequentemente, está dizendo a mim e a você, está dizendo a todos nós, está dizendo à igreja, está dizendo ao cristão, está dizendo a cada ser humano de que clamar a ele, assim como foi para Jeremias, é para mim um imperativo, é uma ordem, é uma expressão de obediência. Obediência não se discute, obediência não se analisa. Obediência é fruto exatamente de uma ordem que não submete a análise, que não submete a debate e que não submete a discussão, que não apresenta uma segunda opção. Não há segunda opção. Ordem só tem uma opção. A outra é rebeldia. A outra é desviar de um propósito. Então, a obediência é, de fato, uma expressão de alguém que está dizendo: eu entendi a ordem, eis-me aqui, eu vou fazer. Deus pediu que o profeta orasse, só isso. Clama-me, Jeremias, é o que ele está dizendo. Deus pediu que o profeta orasse. O texto é claro, o texto é enfático. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Eu quero que você leia esse capítulo. Você perde as contas. No capítulo 3, você perde as contas, que diz assim: veio a palavra a Jeremias.
assim disse o Senhor. E é interessante notar que aqui, logo no início, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez. Não é a segunda vez no livro todo, mas é desse momento, dessa mensagem, desse contexto. O texto é muito enfático, o texto é muito claro. E o Senhor veio a Jeremias. O vocábulo oração significa uma palavra dirigida a alguém. E, de acordo com a Bíblia, esse alguém é Deus. A gente pode pensar nessa questão de oração, a gente pode pensar num episódio, um dos mais lindos e interessantes que a gente conhece dos evangelhos, em Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36, que é ali chamado o Monte da Transfiguração. E a gente poderia pensar muitas coisas acerca do Monte da Transfiguração, mas eu quero pensar no que diz a Bíblia lá sobre Jesus, que diz que a aparência do rosto de Jesus se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Que coisa interessante, né? O Monte da Transfiguração. Só que no livro de Êxodo, no capítulo 34, no versículo 29 e 30, sobre Moisés, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava depois de estar um tempo na presença de Deus. Veja como a presença de Deus é magnífica. Até Jesus, no Monte da Transfiguração, veja que a sua aparência, o seu rosto resplandeceu, as suas vestes ficaram brancas. Moisés, nesse tempo na presença de Deus, diz que o seu rosto brilhava. Me faz lembrar uma mensagem que eu preguei aqui recentemente também sobre Ana. A palavra declara que depois da oração, o rosto de Ana mudou. E diz agora lá que ela já não era mais triste. Antes, Ana, triste. Depois da oração, e o sacerdote ali junto. Termina aquele momento, 1 Samuel 1, 18, diz assim: o rosto de Ana já não era mais triste. Então, meus queridos, essa semana de oração foi uma semana assim. Foi uma semana de pessoas derramando-se na presença de Deus. Foi uma semana de pessoas colocando-se na presença de Deus. Foi uma semana de pessoas pedindo a Deus. Nós poderíamos aqui contar diversos testemunhos, mas foram tantos que eu nem lembro, sou incapaz de lembrar todos eles. E não teremos aqui o tempo suficiente para contar todos eles. Mas eu quero mencionar dois. O Zé Carlos, lá em São Paulo, irmão do Orivan, foi acometido de Covid-19. Estava em agonia. Foi ao hospital, passando mal. Nós começamos a orar na semana de oração, mandar devocionais para ele, mandar áudios para ele através do Orivan. Foi internado numa situação crítica. Voltou para casa. E ele mandou dizer diretamente para mim: pastor, obrigado pelas orações. Obrigado aos irmãos que oraram. E disse mais: pastor, quando eu, então, terminou tudo isso, recebi a ligação da advogada dizendo que eu estou aposentado. Estava a causa da justiça. Estava para sair, então, a ação judicial. Estava para sair o resultado. O homem voltou para casa, está curado, está aposentado e está agradecendo a Deus. Clama-me. É o que nós fizemos durante essa semana. Qual a lição que nós tiramos aqui? Mas antes da lição,
Teve uma pessoa que pediu oração pelo filho que estava, o filho de uma pessoa que estava desaparecido. Foi tão lindo quando a gente pôde ler dizendo assim: o rapaz apareceu. São os decretos de Deus. Nós não compreendemos a mente de Deus. Nós não compreendemos como tudo isso funciona. Nós não sabemos do mecanismo, do processo. Agora, uma coisa nós sabemos: Deus está mandando para a gente clamar, porque Ele mandou para Jeremias e a Bíblia está recheada de ordens, de conselhos, de orientações quanto à oração. Sabe qual a lição que nós tiramos aqui? A lição é a seguinte: quando oramos em obediência ao Senhor, mudanças e transformações acontecem. Quando oramos em obediência ao Senhor, mudanças e transformações acontecem. Portanto, vamos continuar clamando em obediência ao Senhor e coisas grandes vão acontecer. Ambientes serão transformados, os nossos rostos vão poder resplandecer. Experimentaremos o que Ana experimentou, o rosto não será mais triste. Nós vamos ver mudanças e transformações que a igreja não faz, que as autoridades não podem fazer, que a saúde não pode realizar, que eu e você não podemos fazer, que a religião não faz, mas tem um que faz. Este chama-se Deus, o Criador de todas as coisas. Nós oramos no nome de Jesus. Nós pedimos no nome de Jesus. Nós clamamos na autoridade do nome de Jesus. Quando oramos em obediência ao Senhor, mudanças acontecem para a glória de Deus, para a felicidade nossa, para testemunho, para que pessoas sejam impactadas, para que pessoas sejam mudadas, para que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus. E aí o texto, eu falei que apresentaria 3 verdades. Vamos à segunda verdade. A primeira delas, clamar ao Senhor. Esse texto está dizendo que é uma expressão de obediência a Deus. Em segundo lugar, esse texto, o versículo fala de que é uma expressão de confiança na resposta de Deus. Se na primeira fala de uma obediência, nessa segunda parte, expressa uma confiança. Olha o que diz o texto. Deus disse a Jeremias: clama-me. E em seguida ele diz: e responder-te-ei. Veja que Deus está dizendo para Jeremias que vai responder a sua oração. Então, clamar ao Senhor é uma expressão de obediência a uma ordem, e clamar ao Senhor é uma expressão de confiança na resposta de Deus. Quando nós oramos, nós estamos expressando a nossa confiança em Deus. E Deus falou a Jeremias que responderia a sua oração. Nós não vamos ler agora, mas você pode fazer isto na sua casa. A partir do versículo 14, vai estar deixando muito claro isso. Do versículo 14, 15 e 16, Deus vai estar dizendo, o texto está registrando aí, dizendo assim: eis que vem dias, olha aí, futuros, eu vou responder. Vem dias, diz o Senhor. E aí o próprio Senhor diz que eu cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Veja que Deus, quando fala com Jeremias, não apenas diz de forma vaga, não apenas mostra uma sentença, que já não seria o suficiente, dizendo eu vou responder. Mas esse diálogo de oração de Jeremias
leva mais na frente o próprio Deus, como diz o versículo 14, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. E o texto continua, diz assim, naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Aqui está a promessa do Messias, do Salvador, do Redentor, do Deus encarnado, que se cumpriu, que se realizou e que hoje nós cremos. E diz o texto mais, naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus chamará. E diz o texto seguinte: o Senhor é a nossa justiça. Que coisa maravilhosa! Veja que é o Deus que não está limitado ao tempo. Fala de coisas passadas, fala de coisas presentes na vida de Jeremias, aponta para coisas futuras para Jeremias, e da mesma forma é na nossa vida. Nós podemos tomar o ponto do tempo presente como um ponto estratégico para a gente olhar. Eu e você, nesse marco do tempo presente, podemos olhar para trás e recordar, e ver, e agradecer pelas coisas grandiosas que Deus já tem feito nas nossas vidas. Entre estas, a salvação em Cristo Jesus conquistada na cruz. O Jesus que foi à cruz, que foi morto, crucificado, que foi sepultado, mas ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós presente, e voltará para buscar a sua igreja futuro. Nós podemos olhar para o passado e agradecer pelo que Deus tem feito. E nós podemos olhar para o futuro e olhar com esperança, olhar com expectativa, olhar com certeza, olhar para algo que não aconteceu, mas é Deus que está dizendo, Deus que está dizendo ao Jeremias e está dizendo a mim e a você, eu responderei, diz o Senhor, cumprirei a minha boa palavra, farei brotar. Deus vai fazer brotar tantas coisas nas nossas vidas. Deus está dizendo, e a justiça virá até, meu querido, deixe de perder tempo com questões acessórias, vá no principal, a justiça que será manifestada na minha vida, na sua vida, nas nações, o governo que será perfeito, não é o governo dos homens, não é do poder judiciário, mas é do poder de Deus, eu creio. Amém. É assim que precisa você olhar. Diz, naqueles dias será salvo, habitará seguramente. Olha o que diz, falando para Israel e Judá, habitará seguramente. E aí, o que eu acho lindo acerca, então, do carinho que Deus tem pelo seu povo, por Jerusalém, por Judá, por Israel, e que tem por mim, por você, pela igreja. E diz, e este é o nome do qual Deus chamará. O Senhor é a nossa justiça, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa justiça, Ele é aquele que vai prover todas as coisas para nós. É esse Deus que está dizendo a Jeremias, que está dizendo a mim e a você nesta noite, está dizendo, eu responderei. No livro de Atos, olha que interessante, no livro de Atos, revela que Deus veio e falou um homem que tinha caráter, que era honesto, que era íntegro, que era religioso, mas que ainda não tinha tido experiência com Deus. Esse homem era Cornélio. Aí a Bíblia diz que Deus veio e falou com Cornélio.
Deus levantou Pedro e deu a visão de que a salvação não era apenas para o povo judeu, mas também era para outros povos. Deus é o Deus das nações. O governo de Deus é para as nações. O que será que Deus quer falar conosco nesta pandemia? O que será que Deus quer trazer à nossa memória, ao nosso coração? O que será que Deus quer falar conosco nesta semana de oração? Você diz, já passou, Deus já falou. Não, esta semana de oração, Deus falou, Deus está falando e continuará falando através de nós e estaremos fazendo reflexão do que Deus tem feito. A minha pergunta a você nessa noite é: você tem ouvido a voz de Deus? Essa é uma pergunta pertinente, essa é uma pergunta oportuna, essa é uma pergunta relevante, essa é uma pergunta importante, essa é uma pergunta que precisamos refletir. O que Deus tem falado, o que Deus quer falar, o que Deus quer comunicar para nós. Uma das coisas eu já disse. Ele pegou a sua agenda e rasgou. Ele pegou a sua agenda e disse, formate. Faça uma nova agenda. Nessa sua nova agenda, pós-pandemia e durante a pandemia, coloque Deus como prioridade na sua vida. Meu querido, você tem estado numa posição privilegiada, que é de escutar a voz de Deus, que é de receber as orientações do Senhor, que é de poder orar e buscar a sua face. A oração é diálogo, Jeremias nos ensina isso. A oração é uma oportunidade para ouvir Deus, Jeremias nos ensina isso. A oração é uma oportunidade para crescer. Por isso que Deus chega e diz, Jeremias, clama-me, responder-te-ei. Deus está dizendo, eu vou dialogar com você, eu vou orientar você, eu vou te revelar coisas tremendas e maravilhosas. Eu vou cuidar do seu planejamento. Eu vou te ajudar a fazer um planejamento estratégico da tua vida. A oração é um meio pelo qual podemos constantemente reavaliar nossos valores e os nossos objetivos diante de Deus. A oração é o meio pelo qual constantemente eu posso reavaliar os meus valores, os meus objetivos, os meus sonhos, os meus projetos e, sobretudo, as minhas prioridades. E dentro desta área de prioridades, eu preciso colocar Deus como primeiro lugar na minha vida. Amém. Meus irmãos, eu queria nessa segunda parte, que virá a terceira, tirar uma lição com você. Qual é a lição que nós aprendemos aqui nessa questão de que a oração é uma expressão de confiança em Deus, na palavra de Deus, no que Deus diz? A lição prática que nós tiramos aqui é a seguinte: quando oramos, Deus fala conosco. Portanto, precisamos andar de acordo com o GPS de Deus. Olha, ative no seu carro, na sua casa, na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua família, ative o GPS de Deus. Como é o GPS de Deus? A rota, o caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O banco de dados é a palavra. Está tudo aqui escrito para que você possa estar de acordo com o banco de dados do GPS de Deus. E a direção é do Espírito Santo. Entre tantas funções que o Espírito Santo tem, uma delas é de guiar as nossas vidas. E entre este guiar, ele é o tradutor das nossas orações. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer, além da compreensão humana, teólogo nenhum, escritor nenhum, pastor nenhum, cientista nenhum, profeta nenhum, ninguém pode entender a linguagem do Espírito Santo na tradução
das nossas orações para Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, a lição que eu disse e quero deixar bem claro para você é: quando oramos, Deus fala conosco. Portanto, precisamos andar de acordo com o GPS de Deus. A rota e o caminho é Jesus. O banco de dados é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e a direção é do Espírito Santo. A oração é uma expressão de confiança na palavra de Deus. Primeira verdade, nós aprendemos que clamar ao Senhor é uma expressão de obediência a Deus. Deus pediu para Jeremias orar. Ele orou. Ele obedeceu. Já vimos isso. Segundo lugar, nós falamos que a oração é uma expressão de confiança na palavra de Deus. Deus disse a Jeremias: eu vou te responder. Ele orou, expressou toda a confiança. E em terceiro e último lugar, aguenta aí só mais um pouquinho para a gente finalizar. É uma expressão de esperança na promessa de Deus. Deus diz assim: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está dizendo a Jeremias que vai revelar segredo aí, que vai revelar coisas grandiosas, que vai responder a oração de forma que ele será surpreendido, não pela resposta de Deus. Jeremias já tinha maturidade suficiente para entender que Deus é um Deus que faz, que Deus é um Deus que responde. Ele já tinha um relacionamento com Deus maduro. Mas eu creio que Jeremias, com toda a sua maturidade e com todo o seu relacionamento com o Senhor, ele estava, assim como eu e como você, curioso do que poderia ser isso que Deus revelaria. Mas, acima de tudo, Deus estava dizendo de que esta revelação, essa manifestação, esta promessa não dizia respeito apenas num diálogo pessoal e individual com Jeremias, mas era algo para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém e para Israel. E aí, esta manifestação do poder, da promessa, da graça de Deus, ela se estende a todas as nações e a todos os povos por meio de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o prometido. Deus falou a Jeremias que suas promessas seriam cumpridas, porque ele é um Deus que não pode mentir. O que Deus disse a Jeremias, e aqui está dizendo, quando ele diz que vai anunciar coisas grandes. O significado do termo aqui, coisas, é que são coisas que estão além dos limites das forças humanas. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa que deve trazer motivação no nosso coração, que deve ativar a nossa esperança e que deve trazer luz no nosso entendimento. Deus está dizendo aqui, quando diz eu vou anunciar coisas, e ainda serve para nós hoje, que não se trata apenas de uma resposta de oração. Não se trata apenas de uma promessa. Mas o que Deus está querendo trazer ao nosso entendimento e à luz da nossa compreensão é que há coisas, que há realizações que estão além dos limites das forças humanas. É isso que nós podemos deixar claro nessa noite, é que Deus é capaz, Deus tem poder e Deus faz coisas que o homem não pode fazer. Isso nos faz pensar
no que está nos evangelhos, no que o próprio livro de Lucas registra, que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Aquilo que não é possível aos homens é possível a Deus. É o que Deus está dizendo aqui para Jeremias. O que Deus está dizendo aqui é mais ou menos o que foi dito também pelo profeta Isaías. Lá no profeta Isaías diz assim: vocês ouviram minhas previsões e as viram cumprir, mas não querem admitir. Muitas vezes a humanidade não quer admitir, nós mesmos como povo de Deus. E aí o texto de Jeremias, de Isaías 48, versículo 6, diz: agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. O que Deus está dizendo a Jeremias aqui, e eu creio que pode cumprir na minha vida e na sua vida, são três coisas significativas. Primeiro, tem coisas que ele faz que está além da capacidade, do poder, da força, da inteligência da humanidade. Segunda coisa, ele faz coisas novas e grandiosas nas nossas vidas. Terceira coisa, há segredos que Deus só revela a você. Há segredos que Deus só revela a nós. Há segredos que Deus só revela para aqueles que buscam a sua face, para aqueles que buscam o seu poder, para aqueles que vivem debaixo das promessas de Deus, para aquele que tem uma aliança. Inclusive, o texto fala de aliança do povo de Deus com Deus, da aliança que o Senhor faz com o seu povo. É isso que o texto está dizendo. Meus queridos, Jeremias, ele confiava nas promessas de Deus. Jeremias esperava nas promessas de Deus. Era esta mensagem que ele passava para o povo, para que o povo pudesse entender. Jeremias manifestava sua fé nas promessas de Deus. Jeremias e tantos outros servos de Deus resolveram, decidiram, estiveram resolutos para confiar na palavra do Senhor, e desta forma, sabe o que aconteceu? Eles viram a glória de Deus, eles viram a manifestação da glória de Deus, eles viram a manifestação do poder de Deus. Eles experimentaram o manifestar da glória de Deus, o manifestar da graça de Deus, o manifestar, então, do poder de Deus. Eu queria chamar a sua atenção, dentro desse contexto, o que diz João capítulo 11, versículo 40. O que é que diz lá? Quando oramos, vemos a glória de Deus. João 11:40 diz assim: não falei que se vocês crescem, veria a glória de Deus? Então nós precisamos crer. Por que Jeremias viu a glória de Deus? Porque ele acreditou, porque ele confiou, porque ele esperou, porque ele resolveu colocar a sua vida, então, na presença de Deus. Qual a grande lição que nós tiramos aqui? A lição é a seguinte: quando oramos, acontece a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Veja que a primeira lição que nós tiramos é: quando oramos, mudanças e transformações acontecem. Quando nós oramos como uma expressão de obediência a Deus. Segunda lição que nós tiramos, qual foi? Quando confiamos na palavra do Senhor, Ele fala diretamente conosco. Ele dá a rota, Ele dá um caminho, Ele dá a direção. Ele fala conosco e nós ouvimos. E a terceira lição que nós estamos tirando da esperança naquilo que Deus ainda vai fazer, naquilo que Deus ainda vai revelar, no seu segredo, nós estamos dizendo assim: quando oramos, acontecem manifestações da glória de Deus nas suas vidas.
Nós estamos indo para o final, mas eu quero chamar a sua atenção para um ensinamento que o apóstolo Pedro traz para nós. Alguns que conhecem a Bíblia sabem de um texto que diz assim: a multiforme graça de Deus. E alguns dizem assim: são as muitas formas de Deus agir, são as muitas maneiras de cultuar. Nada disso. Quando Pedro traz à tona a multiforme da graça de Deus, ele está dizendo três coisas para nós. A primeira delas é de que nenhum de nós estamos isentos de sofrimento, de problemas, de crise. Todos nós temos isso, podemos passar por isso. O fato de crermos em Deus não nos isenta disso. Vem sofrimento, vem angústia, vem dor, vem pandemia, vem situação adversa, vem situação que nós olhamos para um lado e para o outro dizendo: meu Deus, por que isso aconteceu? Na nossa limitação. Deus está dizendo isso. Nós não estamos isentos. É o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento dessa multiforme graça de Deus é de que para cada sofrimento, Deus está ali presente com a manifestação da sua graça. É isso que está dizendo. É isso que está falando. Deus está ali. A multiforme, a diversidade. Primeiro, nós não estamos isentos de sofrimento. Segundo, a diversidade de sofrimento. São muitas formas de sofrimento. É sofrimento de um jeito, é sofrimento de outro. São muitas formas. E sabe o que Pedro está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Assim como nenhum está isento de sofrimento, assim como há uma diversidade de sofrimento, há uma diversidade da graça de Deus. Deus vem ali e manifesta a sua graça. Deus vem ali e manifesta o seu poder. Deus vem ali e diz: olha, vocês não merecem, mas eu sou gracioso. Vocês não merecem, mas eu estou aqui para manifestar a minha graça no nome de Jesus. Eu queria concluir nessa noite dizendo: meus queridos, a oração tem um peso de um suspiro. Quando nós oramos, nós estamos suspirando. Nós estamos manifestando, suspirando a esperança, suspirando a fé, suspirando a confiança, suspirando em obediência, suspirando a nossa vida espiritual, suspirando a nossa dependência de Deus. A oração é o escorrer de uma lágrima. Quando nós nos derramamos e derramamos as nossas lágrimas e derramamos o nosso coração e derramamos as nossas vidas na presença de Deus. A oração é como um rápido erguer dos olhos, que você olha para a situação e contempla tudo e vê um cenário de caos, de sofrimento, de crise. E você, então, mesmo sem força, de uma forma rápida, eleva os seus olhos e chega à conclusão que o salmista chegou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. E diz: o meu socorro, a minha salvação vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o meu ajudador, ele é o meu protetor, ele é o meu guardador, ele é aquele que me preserva, ele é aquele que preserva a minha vida. É esse Deus. É o erguer dos olhos. A oração, meus queridos, é quando ninguém, a não ser Deus, está perto. Nós estamos vivenciando isso. Quantos servos de Deus, quantos ser humano, quantas pessoas, no momento que mais precisa de um ser humano, no momento que mais precisa da esposa, no momento que mais precisa do esposo, no momento que mais precisa do pai, no momento que mais precisa de um filho, no momento que mais precisa de um amigo, no momento que mais precisa estar num leito de dor de hospital de alguém, pelo menos para expressar o seu gemido. E numa hora dessa, por causa de Covid, estar sozinho. Não está sozinho. Deus está ali manifestando a sua graça. Amém. Tem ninguém, mas Deus está ali. Isso é oração. A oração é uma declaração. Eu assino nessa noite a minha declaração em oração, dizendo: a minha dependência está no Senhor.
A oração é ter uma audiência com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A oração é ter uma audiência diante de um juiz que é Deus, mas ter o advogado dos advogados, Jesus Cristo. Meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, do Pai, diante do juiz. Esse advogado responde pelo nome de Jesus. É o meu advogado. A oração é participar de uma reunião de cúpula, de diretoria, na sala do trono do universo. Por isso que nessa noite eu quero concluir dizendo de que a oração é uma expressão de obediência à voz de Deus. A oração é uma expressão de confiança na palavra de Deus. A oração é uma expressão de esperança nas promessas de Deus. A oração é a expressão de alguém que diz assim: eu vou orar e mudanças e transformações vão acontecer para a glória de Deus. Eu vou orar e eu creio de que Deus vai falar e vai revelar o seu segredo. A oração é alguém que está dizendo: eu vou orar e eu creio plenamente que eu vou experimentar a manifestação da graça, da multiforme graça, do poder do Todo-Poderoso Deus, da misericórdia e, acima de tudo, da presença gloriosa, da glória de Deus. Convido você a estar em oração, buscando a Deus, a sua face, a sua presença, e você vai, assim como Jeremias, descobrir de que Deus é um Deus maravilhoso, tremendo, que quer relacionar conosco, que quer estreitar a sua amizade conosco, que tem projetos macros, grandes, maravilhosos, de uma missão para mim e para a sua vida, e vai perceber de que Deus usa as pessoas a partir das suas fragilidades e das suas limitações. Usou Jeremias, usou Jonas, usou Pedro, me usa e usa você, apesar e a partir das nossas fragilidades. A relevância da oração, o valor da oração, a importância da oração. Podemos orar